Oi, galera, então o terceiro vídeo que eu vou fazer hoje para vocês, falando um pouquinho sobre o foco narrativo. Foco narrativo, então a gente tem primeiro o foco narrativo em primeira pessoa ou em terceira pessoa, tá? O que é a primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural? É toda vez que eu tenho uma história, uma frase ou um trecho de uma história, um fragmento de uma história, em que eu tô participando dessa história ali, desse acontecimento. Eu tô contando e tô participando. Foco narrativo em terceira pessoa é quando eu simplesmente conto, mas eu não participo da história, eu conto a história de alguém. Por exemplo, assim, lá na apostila, quando a gente trabalhou isso, vocês tinham lá no tempo da banda da escola, né? Que daí começava o texto assim: minha filha apareceu na sala com um caderninho e caneta, postos para fazer uma pesquisa. Minha filha apareceu na sala. Coloquei, daí continuação da história, coloquei o jornal de lado e observando a pose séria que ela pretendia conduzir a entrevista. Fiz questão. Então, assim, eu fiz questão, minha filha, e o verbo também coloquei, eu coloquei. Então, eu tô participando dessa história. Vou contar a história da minha filha, que veio fazer uma entrevista comigo, e tô dentro dessa história. Então, eu tô contando para vocês a história e tô participando dela também. Então, o foco narrativo é em primeira pessoa. Agora, se eu contasse para vocês assim: a filha de Antônio apareceu na sala com caderno e caneta postos para fazer a entrevista. Ele ficou olhando para ela com muita alegria e satisfação. Ele ficou olhando, ele, terceira pessoa, a filha de Antônio, então é a filha dele, eu não tô participando, só tô contando a história do Antônio, que a filha dele lá queria fazer uma entrevista e foi fazer essa atividade, esse trabalho de aula lá com ele e fez as perguntas para ele. Então, foco narrativo em terceira pessoa. Eu conto a história, mas não participo, tá? Como que eu vou saber, gente, quando é primeira, segunda e terceira pessoa? Através dos verbos. Como que eu vou saber os verbos, professora? Eu preciso saber ou relembrar ao menos a conjugação verbal básica que a gente já viu lá na sondagem no início do ano, que vocês já trabalharam antes lá no quarto ano também, tá? Então aqui eu coloquei no quadro uma conjugação simples e os dois exemplos aqui com base no que a gente tem de conjugação, tá? Por exemplo, eu, tu, ele ou ela. Nós, vós, eles ou elas. O que eu tenho que ter na minha cabeça? Que essas três primeiras, a primeira, segunda e terceira, elas estão no singular. Então, é primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Toda vez que eu utilizar a primeira pessoa, o eu ou o nós, eu tenho foco narrativo em primeira pessoa. Então, quando os verbos aparecerem dentro da frase lá, o verbo aparecer em primeira pessoa, eu ou nós, quer dizer que eu estou contando a história e estou participando dela também. Pode ser uma história minha, pode ser uma história de alguém próximo a mim, mas eu participo dessa história. Depois, terceira pessoa, ele ou ela, eles ou elas. Então, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. Toda vez que aparecerem os verbos na terceira pessoa, tanto ele ou ela, terceira pessoa do singular, eles ou elas, terceira pessoa do plural, o foco narrativo é em terceira pessoa. Eu estou contando a história de alguém, mas eu não estou participando. Ou o narrador da história está contando a história, mas não faz parte, ele não tem nenhum papel lá dentro, simplesmente
transmitir aquela história, tá? Aqui eu coloquei então 2 exemplos bem simples, utilizando os verbos que foram conjugados, o verbo que foi conjugado, eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão. Então aqui eu coloquei texto como se fosse uma continuação, né? Tivesse alguma coisa antes ou alguma coisa depois, fosse uma frase lá do texto. Estamos todos muito felizes, muito alegres com o resultado da avaliação. Estamos. Se eu olhar aqui na minha conjugação, estamos é nós, primeira pessoa do plural. Então, e aqui na outra, estou muito feliz com o resultado da avaliação. Estou é eu. Então, aqui eu tenho a primeira pessoa, tanto no plural como no singular, eu tenho foco narrativo em primeira pessoa. Agora, se eu tivesse aqui, ela está muito feliz com o resultado da avaliação, ou eles estão muito felizes com o resultado da avaliação. Aí eu teria o foco narrativo em terceira pessoa, tá? Então, foco narrativo é isso, gente. Você vai ter que lembrar um pouquinho lá, principalmente aqui, ó, essa separação aqui, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Lembrar que a primeira pessoa do singular é eu e a do plural é nós, e a terceira ele ou ela, e no plural eles ou elas, que é o que a gente precisa saber para identificar qual é o foco do texto, ou o foco narrativo do fragmento do texto, da frase que vai ser cobrada, tá? Então, relembrar os pronomes ali que vão conjugar o verbo, né? Os pronomes pessoais do caso reto. Lembrar primeira pessoa do singular, primeira do plural, terceira do singular e terceira do plural. Sabendo isso, eu automaticamente consigo identificar os verbos e saber se eles estão sendo conjugados na primeira ou na terceira pessoa, tá? Então, o foco narrativo é só isso. Lá na nossa atividade, então, vão ser frases, vão ser fragmentos de textos, onde a gente vai ter que identificar dessa forma, tá? Então, aí com esse aqui a gente encerra os 3 vídeos, né? Então, o primeiro vídeo que a gente teve foi sobre a parte dos artigos, foi o segundo. Nosso primeiro vídeo, então, foi o da sílaba tônica, o segundo dos artigos, e agora esse terceiro, então, sobre o foco narrativo. Os 3, então, amanhã a gente vai colocar, eu vou colocar para vocês lá no plural, separadamente, como eu expliquei lá no primeiro vídeo, tá? Coloca um vídeo, a gente assiste, tiramos as dúvidas. Segundo vídeo, assistimos, tiramos as dúvidas. Terceiro vídeo, assistimos, tiramos as dúvidas, tá? Beijo, até amanhã. Tchau!